Vamos lá, então. Então, a gente vai falar sobre febre maculosa, como melhorar o prognóstico. Então, é uma pergunta de $1 milhão, na verdade, né? Porque é uma doença grave, né? Então, é uma doença que normalmente a gente se depara no nosso dia a dia, aí, né? Principalmente nos pontos focais da doença, né? Deixa eu só me acertar aqui com... Não tenho nenhum conflito de interesse com o tema. A febre maculosa é uma doença que tem uma incidência relativamente baixa, né? Entretanto, a letalidade ela é extremamente elevada, então ela tem sido uma doença focal, né, em diversos estados brasileiros, e o agente, né, é um micro-organismo intracelular, né, um micro-organismo curioso, que são as rickétsias, e em termos de etiologia, então nós temos a Rickettsia rickettsii, que é o agente mais conhecido, e mais recentemente nós temos a descrição da Rickettsia sp cepa mata atlântica, né, que ela tem diferença em relação à Rickettsia rickettsii clássica, que é descrita aqui na nossa febre maculosa e também na febre maculosa das montanhas rochosas. Em relação ao agente etiológico, né, ao agente etiológico, ao patógeno, o que a gente observa, né? Existe uma diferença, né, filogenética entre a nossa Rickettsia e a Rickettsia que acomete, então, as montanhas rochosas, a Rickettsia aqui na Costa Rica, né, da Colômbia, né? Então, são micro-organismos, do ponto de vista filogenético, que têm diferença, né? E isso tem apontado para a possibilidade de que, nos nossos casos, haja uma maior virulência. Tá? Então, o fato de ter essa diferença filogenética, obviamente não comprova isso, mas ele aponta para essa possibilidade de que a nossa Rickettsia poderia ter uma virulência maior quando comparada. Até o final da aula eu aprendo aqui, esse aqui que é para frente, vamos lá. Então, aqui também a gente mostra, né, essa diferença filogenética que eu havia falado para vocês e a possibilidade de maior virulência. Então, aqui mostrando também, né, a diferença das clades observada aqui nesse artigo, mostrando essa diferença genética entre essas Rickettsias. Bom, qual que é o impacto da febre maculosa aqui no Brasil, né? Então, esses dados são de uma bonita tese de doutorado. Acho que normalmente a gente valoriza atualmente muitos artigos, né, e as teses, né, muitas vezes elas fazem excelentes revisões. Então, quem estuda febre maculosa, acho que vale a pena ter acesso a essa tese, né, do Stefan de Oliveira, da UNB. E num dos artigos que ele publicou relacionado à tese, então ele mostra a distribuição da doença em todo o país, né? Então, a doença é uma doença focal, né? Então, isso que a gente já tinha comentado. E o estado de São Paulo, né, é um estado que se destaca aí em termos de número de casos, né? Então, mas há descrições em Santa Catarina, né, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Ceará e na Bahia. Em relação aos vetores, né, então, o que a gente tem no Brasil? No Brasil, a gente tem 3 tipos de vetores que transmitem a febre maculosa. Né? Então, a gente aprendeu antigamente que era o amblioma cajanense, né? Hoje em dia, esse amblioma cajanense é considerado um complexo, amblioma cajanense, que tem todos esses vetores, né? Todos esses carrapatos aí compondo, e o cajanense senso estrito. O cajanense senso estrito, ele se distribui nessa região. Então, ele tem uma distribuição de acordo com as condições climáticas diferente do amblioma escúpito, né? O escúpito, que é o principal agente aqui na nossa região, na região de São Paulo, né? E aqui também, da tese do Stefan, ele avaliou, né, a questão dos nichos ecológicos, né, do carrapato, né? Então, aqui são os locais em vermelho, são os locais em que há, né, a presença desses vetores. E um outro vetor que tem sido relatado na febre maculosa da região metropolitana de São Paulo é o amblioma aureolatum, que é o carrapato do cão. Tá? Então, a gente teria, basicamente, como vetor, né, o amblioma escúpito, o amblioma aureolatum e o amblioma ovale também tem sido descrito como um vetor da febre maculosa no Brasil. A descrição a gente teria basicamente 3 cenários ecoepidemiológicos da febre maculosa,
no Brasil descritos. O primeiro cenário é o cenário mais clássico, que é o cenário que na nossa região, na região das bacias do Rio Piracicaba e do Rio Jaguari, a gente tem a oportunidade de perceber, né? E é o que a gente lê nos livros, né? Então, esse cenário, então aqui é o vetor, né? Então, com a maior transmissibilidade, na fase de ninfa, que é exatamente a fase que a gente está vivendo agora. Na quarta-feira, antes de vir para cá, eu fui fazer uma interconsulta na UTI, né, de um paciente de 35 anos, né, com febre maculosa clássica, com manifestações hemorrágicas. Então, essa época é a época da sazonalidade, né, de agosto a outubro, é a época da sazonalidade da doença. E, em geral, né, a pessoa tem exposição, em 75% dos casos, ela relata a exposição ao carrapato ou a ida a locais de transmissão. Nessa padrão clássico, nessa ecoepidemiologia clássica, o hospedeiro e amplificador é a capivara, né? Então, e os equinos também. Então, essa é a febre maculosa que a gente tem na nossa região, ali na região de Campinas, na região de Pedreira, na bacia do Rio Jaguari e do Rio Piracicaba. Um outro padrão, né, seria da febre maculosa da região metropolitana de São Paulo, né, que é uma descrição um pouco mais recente. E nessa febre maculosa, né, então esse aqui é do BEPA, de 2016, também é uma publicação que está muito interessante para quem quiser ler a respeito. Você tem áreas, né, então aqui um geoprocessamento, demonstrando aqui os que estão circundados de vermelho são as áreas que você teria mais risco da ocorrência de doença, ou seja, são áreas em que ocorre o desmatamento e você tem matas ao redor, né? Então, essas áreas seriam as áreas de maior risco da pessoa adentrar, né, nessa região e adquirir a rickettsia, né, através do amblioma areolato. Nesse ciclo, né, o cão tem um papel importante, né? Então, diferente daquele outro ciclo clássico que a gente viu, que a capivara e os cavalos, né, os equinos, teriam um papel maior. O animal amplificador, nesse ciclo aqui, ainda não é bem conhecido, né, mas existe essa questão do cão, né, transitando da mata, né, para o domicílio fazer a transmissão, aí, levar o carrapato, o amblioma e fazer a transmissão da doença. Um terceiro ciclo, um terceiro cenário ecoepidemiológico seria o cenário da rickettsia da cepa da Mata Atlântica, né? Então, aqui o que ocorre? Ela envolve o amblioma ovale, tá? Então um outro vetor, e aqui os cães domésticos seriam hospedeiros amplificadores, e o homem adentra na mata, então atividades de lazer, ecoturismo, vão levar a aquisição, né, do carrapato e, por consequência, dessa rickettsia, que tem diferenças em relação à rickettsia ricketts. Bom, e a letalidade? A letalidade da febre maculosa é extremamente elevada. Então, quando a gente observa esses dados de 2007 a 2015 no Brasil, essa letalidade, ela chega, né, até 50% a 60%. Né? Então, aqui em 2015, nesses dados. O que a gente observa? Que no estado de São Paulo não é diferente, né? Então, essa letalidade no estado de São Paulo, ela é extremamente elevada. Então, se a gente for observar que nos últimos anos, a gente tem letalidade em 2018 de 45%, em 2017 de 50%, 2016 50%, né? Então, né, metade dos pacientes acabam morrendo, né, com a doença. Então, realmente é um tema bastante importante. Aqui está pequeno, mas é só para a gente ver a contribuição dos diversos municípios nos casos mais recentes, de 2017, né, e 2018. Né? Então, a gente teve, nesses 2 anos aqui, 2017, 65 casos, 32 óbitos, e em 2018, 38 casos com 18 óbitos. Né? E aqui na região de Campinas, né, na região da Grande São Paulo também, Santo André, então a gente teve casos correspondentes àqueles ciclos que a gente havia comentado, aqueles 3 cenários ecoepidemiológicos da doença. Então, aqui o número total de casos, né, de 2007 a 2018 no estado de São Paulo, né, então aqui nessa região da Grande São Paulo, e aqui uma outra região que não é a região metropolitana de Campinas, mas é muito próxima, a região metropolitana de Campinas, e nesse slide são os casos que ocorreram na nossa região, né, na região metropolitana de Campinas. Então, se vocês olharem, a grande maioria, né, dos casos notificados no estado de São Paulo de 2007 a 2018 são da nossa região, né? Então, 70 casos de Campinas, né, outros municípios aqui
na beira do rio Jaguari, né, do rio Atibaia, do rio Piracicaba, com um número significativo de casos aí de febre maculosa, né. Esses dados são da tese do Rodrigo Angerami, de doutorado, e na tese dele ele avaliou casos de fato confirmados de febre maculosa, né. E a tríade clássica, febre, cefaleia e exantema, ela estava presente somente em 35%. Né? Mas o que a gente observou? Que, apesar disso, pela questão epidemiológica da região, as pessoas suspeitam mais. E a nossa letalidade, ela foi de 30% nessa pequena série, né? E menor do que a do Estado no mesmo período. Tá? Então, isso é um dado. Então, é fundamental. Então, a primeira coisa, suspeitar da doença, né? Suspeitar, e nos primeiros dias de doença, o paciente vai ter só febre, cefaleia, mialgia. Ele não vai ter esse quadro florido. Né? Em geral, o exantema, ele vai aparecer ao redor do quarto, do quinto dia. Então, existe estudo demonstrando na literatura que nos pacientes em que o diagnóstico foi feito mais tardiamente, acima dos 5 dias, você aumenta a letalidade. Buscar a história, né? Então, isso eu insisto sempre com os alunos. O paciente não me falou, mas você perguntou? Né? Então, assim, porque muitas vezes você tem que aprofundar esses antecedentes, né? Aprofundar, né, da exposição em mato, contato com o animal, né? Então, você deve avaliar. Bom, o exantema, como eu havia dito, né, ele começa em geral na região dos punhos e dos tornozelos e ele vai se distribuir centripetamente, tá? Então, ele vai para a região do tronco, é um exantema maculopapular com centro petequial, né? Então, essa é a grande característica, né, do exantema da febre maculosa, né? Só que, assim, a gente precisa aprender com os pediatras também, gente. Começou com febre, com cefaleia, não fala assim, isso é uma virose, tchau, não te vejo nunca mais, né? Então, assim, pede para o paciente voltar, né? Então, aquele grande mantra da dengue, aqui vale também, né, para o paciente febril que você não tem uma etiologia. Então, volta no quarto dia, né, volta 2 dias depois, reavalia esse paciente, né, não manda ele embora para casa. Então, investigar, né, a questão. Então, quando a gente observa os casos que vão a óbito, né, esses casos, muitas vezes, você não obteve essa exposição de risco. Então, muitas vezes, você acaba não fazendo o diagnóstico porque essa exposição, ela não ocorreu. Então, o fato de você não identificar essa exposição não deve impedir que você inicie o tratamento. Bom, então, primeira coisa, suspeitar. Segunda coisa, aprimorar o diagnóstico, né? Então, como que a gente faz o diagnóstico da febre maculosa? Então, o teste de referência que é utilizado é a reação de imunofluorescência indireta e ela deve ser feita de forma pareada no primeiro momento que você vê o paciente e depois de 14 dias. Se você não tem essa ascensão de título, você deve fazer uma terceira amostra. Então, isso está na recomendação, tá? Na última recomendação, né, do CVE. Né? Então, a recomendação mais clássica era, olha, faça 2 amostras, né? Mas, ok, você não conseguiu... não houve ascensão, os títulos estão muito próximos, faça uma terceira amostra. Então, isso tem dados na literatura mostrando que deve ser realizado. Com uma sensibilidade aí de 84,6% a 100% e uma especificidade também muito boa, né? O outro teste que é recomendado é o isolamento da rickettsia, né, em cultura de células. Então, você deve proceder a colher 5 ml de sangue, proceder à retração do coágulo e realizar a biópsia da pele, né? Então, esse é um conceito importante. Ali na pele, eu vou ter a presença da rickettsia, né? O mecanismo fisiopatogênico é uma vasculite e a rickettsia vai estar lá, né? E outro material que pode ser utilizado, então, são os tecidos para reação de imunohistoquímica e a PCR, ela precisa ser aprimorada, né? Então, aqui é uma lacuna, né? Então, principalmente, aprimorar a PCR no que diz respeito a fazer uma PCR quantitativa em tempo real, então isso precisa ser feito, né? Os fatores de risco demonstrados para óbito na literatura, então tem a questão da virulência das cepas, né? Então é provável que a nossa cepa seja mais virulenta, idade maior que 40 anos, o indivíduo negro, muitas vezes você tem dificuldade em reconhecer a presença do exantema, deficiência de G6PD, etilismo, tá? E aqui são os fatores que a gente consegue mudar, né, gente? É o retardo no tratamento e o uso de antimicrobianos menos efetivos, né? Esses outros fatores são fatores do hospedeiro, né? Então, onde que a gente consegue intervir? Onde que a gente vai conseguir mudar esse prognóstico? Interferindo aqui nesse retardo. Então, suspeitando, né?
Então, esse estudo é um estudo clássico, né, mas é o que tem sido utilizado ainda da avaliação dos casos da febre maculosa das montanhas rochosas, né, demonstrando que os indivíduos que utilizaram esquemas com tetraciclina, eles morrem menos, tá? Então, assim, e a outra questão que eu tinha falado para vocês é a questão do início, do intervalo aí do início do tratamento também, menor que 5 dias do início dos sintomas e a idade, tá? Então, foram fatores de risco para óbito, né, esses 3 fatores, né? E na análise multivariada, eles se mantiveram, tá? Eu vou um pouquinho mais rápido aqui. Esse outro estudo é um estudo de Rigg e colaboradores, mais recente, em que ele mostra que o retardo na introdução da doxiciclina, né, ele foi maior nos indivíduos que foram a óbito, né? Então, aqui nesses indivíduos, a doxiciclina foi introduzida no 7º dia. Foram associados a óbito também o alcoolismo, o DPOC e o exantema mais tardio, né? Ainda da tese do Stefan de Oliveira, da UNB, ele avaliou, então, os dados do Brasil, né, e comparou, fez um estudo caso-controle comparando os óbitos, e nesse estudo o que ele observou? Ele observou que residir na zona rural, zona urbana, foi relacionada à sobrevida, a presença de linfadenomegalia também, que pode estar relacionada a outro tipo de riquétia, que não a riquétia, e o fato do relato de ter a exposição ao carrapato, a exposição objetiva também nesses casos, ele também foi associado à sobrevida. Fatores associados ao óbito, então, são fatores de gravidade e o sexo masculino, né? Bom, em 2014, a Conitec aprovou a incorporação, né, da doxiciclina injetável. Entretanto, até hoje, essa doxiciclina não veio, né? Então, eu acho que então, as sociedades brasileira de infecto, paulista, de medicina tropical, eu acho que elas precisam, né, fazer um movimento nesse sentido de que a gente disponibiliza a doxiciclina injetável, né, porque a gente tem evidência na literatura de que é a melhor droga, e para pacientes graves a gente acaba utilizando o clorafenicol, né, pela questão de não ter a disponibilidade da droga injetável. Por último, né, então, outra medida importante é a questão dos cuidados de exposição e pós-exposição. Então, as áreas em que existe a presença do carrapato, elas devem estar identificadas. Essas pessoas que adentram nessas áreas, elas devem ser orientadas a utilizar roupas claras, a realizar a procura do carrapato a cada 3 horas, né? Apesar de que para a febre maculosa da região metropolitana de São Paulo, parece que isso é diferente, esse carrapato parece transmitir mais rapidamente a doença, tá, do que o amblioma cagenense e o escúpito, né, que a gente classicamente faz essa orientação. E a retirada do carrapato também, ela deve ser feita de forma cuidadosa, né? O carrapato, ele não deve ser espremido, você deve retirar com uma pinça, não deve se utilizar fogo, né? Então, às vezes, no meio rural, o pessoal usa diversas alternativas, né? Então, o ideal é que você retire, né, com uma pinça e não massacre o carrapato, porque você pode inocular mais ainda essa riquétia, né? Então, finalizando, né, o que eu queria concluir é o seguinte, que é uma doença que, embora tenha uma baixa incidência, ela tem uma alta letalidade e que, de fato, a gente precisa melhorar o prognóstico, porque metade dos doentes morrem. Então, para isso, né, você tem que ter uma abordagem da saúde animal, da saúde ambiental e da saúde humana, né? Então, é o que a Organização Mundial de Saúde propõe em termos de One Health, né, o approach de você pensar todas essas saúdes de uma forma conjunta, né? E nisso, então, entra a questão aí da questão da exploração do solo, né, do desmatamento, etc. A questão da terapia efetiva, né, eu acho que, enquanto sociedade, a gente precisa desenvolver ações para doenças, né, para essas doenças que não são doenças que estão em foco pela indústria farmacêutica, aprimorar os métodos diagnósticos. Então, aqui é uma lacuna científica que a gente precisa preencher, e a questão da proteção individual, avaliar o que realmente protege esse indivíduo que está exposto ao carrapato. Muito obrigada.